O irmão do Flávio Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, sugeriu ao PL que teste o nome da deputada Júlia Zanatta para ocupar o posto de vice nessa chapa do senador nas pesquisas feitas pelo partido. A deputada catarinense publicou, inclusive, ontem nas redes sociais um vídeo que foi produzido por inteligência artificial para reforçar o nome dela na disputa pela vaga. Antes de ouvi-la, vamos assistir. Júlia Zanatta sendo indicada até mesmo para a vaga de vice. Uma vice de Santa Catarina. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em publicação apoio à deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, para o cargo de vice-presidente da República. Júlia Zanatta tem mérito para ser escolhida. Talvez a mais aguerrida, mais combativa parlamentar dentro do Congresso Nacional. Você conhece alguém do mesmo nível da Júlia? Aí o vídeo da Júlia Zanatta. Berenice, Flávio, inclusive, já mencionou em outras ocasiões que vice ideal para ele é uma mulher. Será que vai ser a Júlia Zanatta? Eu acredito que não, Daniel, mas não por mérito. Ela é, assim, uma das deputadas mais ativas, atuantes dentro do Congresso Nacional, que realmente defende as pautas que cabem dentro do escopo conservador, da direita. Mas o fato é que nesses últimos dias, desde que o próprio Eduardo Bolsonaro cita o nome de Júlia Zanatta como possibilidade de ser a vice do Flávio, a gente já pensa naquela chapa puro sangue, né, com dois parlamentares ali do PL, e a Júlia Zanatta tem muito isso, né, esse espírito combativo também, de enfrentamento, independente da polêmica que vai arcar, ela vai até o fim. A própria PEC, né, do fim da escala 6x1, eu vi ela ontem concedendo uma entrevista, né, e falando que manteve o voto e o posicionamento dela independente das pesquisas, do que a maioria dos trabalhadores acham que vai ser melhor para eles. Então, assim, esse é o posicionamento dela. Ela também se posiciona como uma forma de vice, que seria aquela que ficaria cuidando da parte mais ideológica dos eleitores. Mas, por outro lado, nós estamos falando de uma eleição polarizada, onde, em 2022, a diferença entre Bolsonaro e Lula, pelo menos foi esse o resultado que as urnas nos apresentaram, chegou ali a cerca de 2 milhões de votos, algo muito pequeno, né? Uma diferença muito curta. Então, essa margem de erro que nós vemos aí entre 4% e 6% oscilando, são também os indecisos que vão decidir essas eleições. Quando Flávio Bolsonaro fala em trazer uma mulher, né, mirando ali a alcançar o público feminino, eu não tenho dúvidas de que a Júlia faria isso. Mas não acredito que esse perfil de público feminino vai mudar o seu voto, porque esse público está mais ideologizado, né? Nós sabemos que essa questão de bandeira de votar porque é mulher, escolher o cargo porque é mulher, isso não é muito dos conservadores, da direita, né? Isso é mais de quem tem um perfil de esquerda mesmo. E eu duvido muito que os eleitores do PT vão deixar de votar no Lula porque o Flávio escolheu uma mulher. Acredito, inclusive, Daniel, que seja até um erro na escolha de uma mulher só por isso, né, para tentar angariar esses votos. Talvez uma estratégia melhor seria mirar, como disse ontem, né, o mestre Augusto Nunes, sobre alguém que talvez já tenha disputado uma eleição e que hoje mudou o seu voto, talvez não se apresente como um candidato mais de esquerda ou de centro, mas que poderia convencer, né, essas pessoas que ainda estão indecisas de que votar na direita é o melhor caminho. E aqui finalizo meu comentário trazendo o exemplo, né, do maior pragmatismo que nós vimos quando o Lula trouxe Geraldo Alckmin para compor a sua chapa, e foi uma polêmica muito grande. Professor Marcelo Sono, entre as 4.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição, no canal oficial da Revista Oeste, tem uma mensagem aqui da Sirlene Lazarotto, dizendo o seguinte: bom dia, professor Sono, admiro a sua sabedoria. Por isso, ela e todas as 4.000 telas, eu e a Berenice queremos te ouvir. Pô, muito obrigado, fico muito honrado. Espero nunca te decepcionar e vamos ver se eu consigo fazer uma boa análise. Vou começar falando o seguinte: é interessante quando você vê uma mulher que é uma grande profissional e tem uma capacidade de análise técnica que independe da sua condição de ser mulher, o que a Berenice fez. A análise dela é uma análise tecnicamente
perfeita. Quando ela fala, bom, esse tipo de argumento ou esse tipo de narrativa de que não vou colocar uma mulher porque o público feminino vai voltar, isso não é um argumento que cabe à direita. O público conservador, ele busca a meritocracia e aquele que entende a defesa dos valores e das experiências que deram certo ao longo da história. Razão pela qual aposta na família, razão pela qual aposta na estabilidade, razão pela qual aposta no respeito, a razão pela qual aposta na hierarquia, a razão pela qual aposta na disciplina, ou seja, um conjunto de valores. A Berenice foi perfeita quando ela falou isso. Ora, é difícil. Mas fica um detalhe. Existe o interregno, um espaço entre aquele que é bem consolidado como conservador, independentemente de estudar ou ter clareza sobre o conceito de conservadorismo, e aquele que fica apenas tentando receber a conclusão e a prática concreta daquilo que são as políticas conservadoras. Existe um espaço. E esse espaço que tem ali, ele acaba sendo suscetível às propagandas, ou suscetível às questões dos posicionamentos e discursos sobre e a mulher, ela vai ou não ser representada. Então, eu concordo plenamente com a Berenice. A questão é saber se é necessário ou não ter uma mulher que tecnicamente e meritocraticamente componha esse quadro para poder buscar aqueles segmentos que possam agregar para sair da bolha. E quando eu falo bolha, eu não falo no sentido pejorativo, eu falo no sentido do nicho eleitoral como um todo, para buscar o voto daqueles que possam ser mais pragmáticos e estar dizendo assim, não, eu quero verificar uma representação. Corresponde, eu acho isso, uns 20, 25% do eleitorado. E aí fica. É importante você ter uma mulher? Talvez seja, eu acho que é. De onde? Talvez do Nordeste. Eu gostaria de ver a Tereza Cristina, mas a Tereza Cristina, ela agrega para sair do nicho eleitoral e trazer aquele que está transitando de um lado ou outro. E a Júlia Zanatta, uma coisa eu gostei dessa imagem da Júlia Zanatta, ela já deu um tapa com luva de pelica, elegantíssima, ao contrário do que falaram pessoas que não têm nenhuma voz, lugar de fala para criticar mulheres e chamaram e falaram que olha que mulher horrorosa, não sei o que, do cabelo, elegantíssima, ela se apresentou com uma postura maravilhosa, mostra que ela tem cacife para disputar. Só para encerrar uma coisa que é bem interessante, eu vi um crítico da esquerda falando o seguinte, qual a razão de escolher a Júlia Zanatta? A Berenice, ela foi precisa quando ela disse o seguinte, ela vai trabalhar com as pautas ideológicas. Sabe o que esse cara da esquerda falou? É para a gente pensar que talvez a escolha da Júlia Zanatta seja o seguinte, as pessoas terão medo de empichar o Flávio Bolsonaro, porque a Júlia Zanatta, a armada, ela é tão dura para briga quanto uma curda e quanto uma israelense. Então não é bom brigar com ela. Ou seja, nós temos um quadro maravilhoso de possíveis candidatas à vice-presidência. Pois é, professor Suano. E olha, durante essa entrevista, o senador Flávio Bolsonaro falou justamente sobre esse processo de escolha ainda para ser o seu vice na chapa, ou a sua vice, né? Vamos ver. É que certamente vamos ter um vice ou uma vice na nossa chapa que seja uma pessoa competente, uma pessoa que pense o Brasil como nós pensamos, alguém que vá agregar a nossa composição. E não faltam bons nomes, bons quadros, não só no PL, mas como em outros partidos.